Ressurreição dos mortos. A fé na ressurreição dos mortos está no centro da esperança cristã. Quando dizemos no credo, creio na ressurreição da carne, estamos afirmando uma certeza que nos acompanha desde os primeiros séculos da Igreja. Não se trata apenas de uma metáfora ou de um consolo simbólico diante da morte, mas de uma verdade profunda revelada por Deus. A vida não termina no túmulo. A morte não é o fim. O nosso destino último é a vida plena junto de Deus, com corpo e alma restaurados. Isso é algo extraordinário, e mesmo sendo um mistério que ultrapassa o nosso entendimento, é também uma promessa que podemos acolher com confiança. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar dos mortos de forma definitiva. A sua vitória sobre a morte é a garantia da nossa própria ressurreição. Ele não apenas voltou à vida, mas inaugurou uma nova condição de existência, gloriosa, imperecível, plena. Ao ressuscitar, Jesus não abandonou sua humanidade, mas a levou à plenitude. E é exatamente essa a promessa que nos é feita. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a ressurreição dos mortos será a definitiva realização da redenção do corpo, que começa já com o batismo, número 1015. Isso significa que já estamos, de certa forma, vivendo a semente da ressurreição. Toda a nossa vida, enquanto buscamos viver em Cristo, prepara o nosso corpo e a nossa alma para essa transformação futura. A doutrina da ressurreição dos mortos também nos convida a respeitar e valorizar o nosso corpo. O corpo não é uma prisão da alma, como algumas ideias antigas sugeriam, mas parte integrante do ser humano criado por Deus. Ele é templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser tratado com dignidade, tanto em vida quanto após a morte. O cuidado com o corpo, o respeito pelos restos mortais, a escolha do sepultamento cristão. Tudo isso expressa a fé na ressurreição. Creia na ressurreição, mesmo quando o mundo parecer mergulhado em desesperança. Diante da perda de entes queridos, diante do sofrimento e da morte, é natural sentir dor. Mas a fé cristã não apaga a dor, ela a ilumina com a certeza de que Deus nos criou para a vida eterna. O apóstolo Paulo escreveu: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus levará com Jesus aqueles que nele morreram. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Esta é a nossa esperança, que a morte não tem a última palavra. A promessa da ressurreição está intimamente ligada à segunda vinda de Cristo. No final dos tempos, ele retornará em glória, e todos os mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, como nos ensina o Evangelho de João. Vem a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida. Os que praticaram o mal, para a ressurreição do julgamento. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Esta verdade nos leva a viver com responsabilidade e vigilância, conscientes de que nossa vida neste mundo tem consequências eternas. A fé na ressurreição nos impulsiona a uma vida de santidade. Se sabemos que o corpo será glorificado, somos chamados a usá-lo hoje para o bem, para o amor, para a justiça. Nosso corpo é instrumento de caridade, de serviço e de oração. Mesmo nos momentos de enfermidade ou limitação, o corpo é digno, pois será transformado. O apóstolo Paulo comparava nosso corpo atual a uma semente que, ao ser lançada na terra, morrerá para dar lugar a algo muito maior. Ele dizia: o que é semeado na corrupção, ressuscita na incorrupção. O que é semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 43. Neste mesmo capítulo, Paulo afirma com convicção: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Versículo 17. A ressurreição de Jesus é o fundamento sobre o qual se sustenta toda a nossa esperança. Não é uma invenção, não é apenas tradição. É um fato proclamado pelos apóstolos, testemunhado com coragem pelos mártires e anunciado pela Igreja em todos os tempos. Diante das dificuldades da vida, creia na ressurreição. Quando o sofrimento parecer sem sentido, quando a morte parecer vencer, lembre-se que a última palavra pertence à vida. A vida eterna é um dom de Deus para aqueles que o amam.
A fé nos assegura que um dia veremos a Deus face a face, e isso acontecerá em um corpo glorificado, sem dor, sem doença, sem limite. Essa fé também nos leva a rezar pelos falecidos. A Igreja sempre ensinou que nossas orações ajudam as almas no purgatório em seu caminho para a plenitude da ressurreição. Ao rezar pelos mortos, expressamos a comunhão dos santos, a certeza de que a morte não nos separa totalmente dos que amamos em Cristo. Creia na ressurreição. A vida não termina com a morte. O túmulo não é o fim. A promessa de Cristo é clara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Esta é a verdade que sustenta nossa caminhada, consola nossos corações e ilumina nossos dias com a esperança da glória.